E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edu Silto do canal Perdido nos Livros e hoje eu tô aqui para indicar clássicos que apesar de velhos ainda continuam sendo muito legais, que com certeza seus pais leram, seus avós leram e vocês têm que ler, porque são livros muito bons. Esse primeiro livro é um dos mais conhecidos porque tem uma animação muito famosa da Disney, gente. É o livro Peter Pan, do J.M. Barrie. E esse livro vai contar a história de três crianças, a Wendy, o João e o Miguel. Eles estão lá no quarto deles um dia e daí do nada surge o Peter Pan lá pela janela. E aí o que eles fazem quando esse cara entra pela janela? Eles fogem? Não, eles ficam parados e começam a conversar com o Peter Pan. E aí o papo vai, papo vem, e o Peter acaba levando eles, essas crianças, para a Terra do Nunca. Sai voando assim pro nada, assim pelo céu, e vai lá pra Terra do Nunca. Lá na Terra do Nunca, essas três crianças vão enfrentar muita coisa, gente. Vão enfrentar pirata, vão enfrentar sereia, tem muita criatura mística, assim, que não existe na vida real, mas que o escritor, o J.M. Barrie, colocou assim, porque é uma ilha da fantasia, é uma ilha onde as crianças podem sonhar, então tudo que tem na imaginação de uma criança cabe ali na Terra do Nunca. E lá também, gente, as crianças não crescem, porque o tempo lá passa diferente do tempo da vida real. Então, tipo, sei lá, eles podem passar um mês na Terra do Nunca, que eles não vão crescer, e quando eles voltarem vai ser, sei lá, alguns minutos ou pode ser semanas, depende muito eu acho que do que causa na mente das crianças, assim. E é isso, gente, se você não conhece ainda, procura ler, porque é muito legal mesmo, e tem muita mensagem, tipo, que dá pra você levar pra sua vida inteira, sabe? Cada vez que você lê esse livro, eu acho que você vai ler de uma maneira diferente, você vai pegar uma mensagem diferente. E você que já cansou de assistir o filme, a adaptação, já cansou de assistir a animação, vai ler o livro, por quê? Porque tem coisa no livro que não tem no filme, tem coisa no livro que não tem na animação, então vale muito a pena ler, vai lá ler. Esse segundo livro que eu vou indicar pra vocês também tem o filme, só que o filme é um pouco muito diferente. É o livro Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Gente, eu amo esse escritor. Por quê? Porque ele faz umas coisas incríveis. Ele já morreu, mas tem muito livro dele por aí. Só que a maioria das coisas que ele escreveu nos livros dele ainda não existiam na época que ele escreveu, então não tinha como ele saber. É uma coisa meio Da Vinci, sabe? Que tipo, sei lá, ele meio que inventa as coisas que ainda não aconteceram, mas que vai acontecer logo. Uma coisa meio muito louca. E esse livro vai contar a história do professor Lindenburg. Ele descobre os códigos, os algoritmos, e ele começa a trabalhar nisso e acaba descobrindo a localização para uma passagem para o centro da Terra. Só que ele não tem certeza se realmente existe aquilo, se realmente vai aquela passagem, se aquela passagem vai levar para o centro da Terra, mas ele vai mesmo assim para esse lugar descobrir junto com o sobrinho dele. E como é óbvio pelo título, né, gente, Viagem ao Centro da Terra, ele vai conseguir chegar ao centro da Terra, e lá acontece muita coisa, porque tem dinossauro, tem um mar debaixo da Terra, tem um sol debaixo da Terra, não sei como, mas ele escreveu que tem um sol debaixo da Terra. E pela época desse livro, gente, ele é muito velho, tipo, muito velho mesmo, então ele era publicado em jornais, em folhetins da época. Então, tipo, todo mundo da época ficava preso, assim, querendo ler a história e queria, tipo, ficava fascinado, sabe, pelo jeito que o Júlio Verne escrevia. E até hoje, né, gente, porque é incrível. Se você ainda não conhece nenhum livro do Júlio Verne, vai atrás, porque os livros dele são maravilhosos. E o que eu ia falar é que teve o filme também, tipo, com o Josh Hutcherson, uns anos atrás, só que não tem nada a ver com o livro. Tipo, tem a ver, só que sabe quando eles pegam algumas partes só e criam totalmente uma nova história, uma história totalmente nova? Então, isso que aconteceu. Criaram personagens novos, baseados nesses personagens do livro. Então, se você já assistiu aquele filme e fala, não quero ler porque já assistiu o filme. Não tem nada a ver. Esse daí mesmo não tem nada a ver. Esse último livro me surpreendi muito por gostar. Por quê, gente? Porque é um daqueles livros que sempre tá na lista de ler da escola, sabe? Você tem que ler para fazer prova, a professora vai lá e te obriga a ler e você não quer ler, mas você acaba lendo. Então, eu fui lá, tipo, tava cansado de ler os livros da escola no último ano, não aguentava mais ler o livro que a professora mandava. Li esse livro aqui, Capitães de Areia, do Jorge Amado, e gostei muito, gente. Comecei a ler assim, sabe, como quem não quer nada, e comecei a me apegar muito com os personagens. Gostei muito do modo em que o autor foi narrando a aventura de cada um. Gente, é incrível. Você pode achar que, tipo, Jorge Amado é chato, essas leituras que a escola manda é chata, mas dá uma chance pros livros que, às vezes, pode ser, tipo, o livro da sua vida e você não sabe. Mas tá, o que vai contar a história desse livro? Vai contar a história de garotos e meninas que estão, tipo, na rua, assim, de Salvador,
que foram abandonados, não tem casa, não tem pais, então eles só têm eles mesmos, sabe? Então eles têm que lidar com essa realidade que eles vivem, a realidade das ruas. E esse livro vai contar a história de cada um desses indivíduos do grupo. E é isso, é um livro muito legal, sério. Também tem série, eu acho, mas vai ler de qualquer jeito. Enfim, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado muito das indicações. Vão ler os livros porque são livros muito bons. E não deixe de passar lá no meu canal, o Perdido nos Livros. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!